vamos fazer essa necessaire farmacinha, ó, pra gente carregar. Existem outras necessaires e até eu mesmo já fiz com necessaire solta aqui dentro. Nessa eu vou fazer ela acoplada e vou te ensinar um jeitinho bem legal da gente fazer ela acoplada, ó. Ela fica livre, porém eu não destaco, tá? Ela está presa aqui nas laterais, eu não destaco, porque afinal de contas é uma peça para ser usada junta mesmo, né? É uma peça para usar, ela é a peça toda para ser usada. Vou pôr vocês um pouquinho para lá, ó. É a bolsa toda pra gente usar, então eu resolvi deixá-la inteirinha aqui para a gente confeccioná-la e prendê-la aqui, ó, deixando um espaço livre tanto para ela poder crescer um pouquinho, quanto a gente ter volume nesse bolsinho que a gente tá criando aqui, tá bom? Bora lá fazer então essa aula, bora lá chamar todo mundo, as amigas e todo mundo pra gente aprender algumas coisas, dar um pouco de risada e aprender muito com vocês. Então bora lá, gente, compartilha, chama, dá uma curtida, compartilha essa live aí com a turma, para que todo mundo possa assistir e ver e tornar essa legião da costura aí mais gostosa e maior. Boa tarde para todas vocês. Deixa eu ver aqui que... Nossa, vocês são um montão já. Juliana, Beatriz. Tá um gelo, né, Juliana? Adoro esse nome, Juliana. Acho tão bonito. Boa tarde. Iris, Josélia, Cleide, Ione, perfeita. Tem uma assim. Ah, você tem? Muito legal, né? Boa tarde, professora mais animada desse Facebook. Ai, Michele, que monte de coração. Gente, minha mão tá até gelada, até pra pôr na minha cara. Tá frio. Boa tarde, Kátia, Elaine. Sejam todas bem-vindas, tá bom? Então, bora lá, gente. Vamos ao que interessa. Ó, enquanto eu tô esperando vocês darem uma chegadinha, dar esse corpinho aqui na galera, eu vou te dar algumas dicas, tá bom? Como de lei já, a gente não faz só aula, a gente também instrui, porque o negócio aqui é ser professor, então bora lá. Eu decidi que essa peça minha ia ter 25 de largura, que eu achei um tamanho bem bacana, tá? 25 de largura por 40 de comprimento. Então, se eu vou fazer um quilt nessa peça, eu preciso preparar esse quilt primeiro, para depois fazer os cortes. Senão eu preparo o quilt, ela diminui um pouquinho. Tem problema? Nem tanto, ela até diminui um pouquinho. Não é uma medida exata, não vai ser algo que vá ser usado na NASA, na atmosfera sideral, nada disso. Então, se ela ficar meio pra cá, mais pra lá, não tem problema também. Às vezes não bate muito, uma ruguinha, uma preguinha ali, mas em via de regra, prepara o quilt primeiro e aí você não tem nenhuma perda de proporção. Então, ela fica 25 por 40 inteira, tá bom? Dica dada. Algumas outras informações são importantes. O zíper, né? Ser bem posicionado, bem colocado, a gente vai trabalhar com eles todos aqui. Bom, essa é a bolsinha, tá? Eu fiz uma alça. Então, por que eu resolvi colocar ela presa, tá? Porque se o seu botão imã não for tão bom ou ele não tiver tão forte o imã, se você estragar na hora de colocar, porque acontece, né? E se você usar o tic-tac aqui, o botãozinho de pressão de plástico, ele pode não ser tão forte. Aí o que acontece? Essa parte aqui tem zíper, aqui também tem zíper, aqui também. Então eles não vão cair. E aí eu resolvi colocar, porque se a gente deixa essa bolsinha solta, você correria o risco de ficar assim, tudo bem, se acontecer um acidente. Mas pelo menos você não perde nada, tá? É por isso. Mas esse botãozinho tá bem posicionado, coloquei 2 para ficar bem forte aqui também. Se vocês quiserem saber, essa aqui é uma técnica de Dresden, chama Dresden. A técnica de patchwork é um Dresden. Tem uma régua especial para isso e tem uma régua de Dresden. E eu vou contar um negócio para vocês que eu fiz. É bem simples esse Dresden. A gente não vai falar de patchwork, porque também, até eu não sou expert em patchwork. Eu arrisco no patchwork, eu faço costura, mas eu sempre quero arriscar no patchwork. Então, tô aí arriscando no patchwork, tá?
E aí eu fiz essa aqui, gente, pela primeira vez. Que tudo aqui é a primeira vez, né? Esse aqui não, esse aqui eu já faço faz tempo, que é uma técnica que eu gosto muito, o Dresden Platt. Mas, o Dresden Platt não, o Dresden Platt é outro. Esse é só uma técnica de peça de Dresden, tá? E aí eu fiz esse aqui, ó, gente, ai meu Deus, fiquei apaixonada. É um bloco de uma casinha só, e aí eu repliquei ele. Então a gente vai ter, ó, as medidinhas aqui. Esse é 9 por 6,5, e agora já não tenho mais a cola. Não sei a cola. Onde eu pus? E agora? Mas a gente não vai usar, não vou ensinar mesmo a técnica da casinha, né? Então tá valendo. Mas eu achei na internet, copiei ela aqui. Depois eu coloco lá no Instagram, gente. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada, uma conferida, pra quem é expert, ou saiba ou queira arriscar, é só colar e copiar, tá bom? Fiz esse aqui. Essa técnica, depois eu coloquei um pedacinho pra cima, outro pro lado e coloquei o restante aqui, ó. Então ele ficou assim, ó. Eu coloquei, fiz o patchwork, depois eu costurei, quiltei e fui colocando. No final, o que é importante vocês saberem? Que eu tenho aí, já com os devidos quilts, né? Eu já tenho uma medida de 40 por 25, isso é importante. E fiz os arredondamentos das laterais, eu fiz com um diâmetro de 10 centímetros. Abro o compasso em 10, faço uma circunferência, essa circunferência vai ter aqui. Isso faz alteração? Não, você pode... Nessa peça você pode usar um pires, uma caneca, uma xícara, cor de linha, o que você quiser para fazer esse arredondamento. Só muda a medida do teu viés, porque ele muda um pouquinho, então ele vai mudar a medida do seu viés. Mas como a gente vai fazer um viés e aplicá-lo depois, tanto faz se a gente usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá bom? Ah, que falatório, eu mesma, né? Bora lá, então. Depois, o que eu fiz? Eu já deixei tudo separado aqui numa bolsa. Eu já coloquei tudo dentro dessa minha bolsinha aqui, ó. Essa bolsinha, ela vai pra mim, vai pra cima e pra baixo comigo quando eu tenho algum evento, alguma coisa pra fazer. No caso, vocês, pra mim, é um evento, né? Apesar de eu ter feito ela ontem, anteontem, eu separo tudo, kitzinho ali dentro, pra na hora da live eu tá com tudo aqui separadinho, tá? Alcinha, naquela que vocês estão vendo aqui, que eu já tinha feito, eu fiz uma alcinha de tecido e aqui eu resolvi usar um pedacinho de retalho de couro, tá? Então, fiz aqui, deixei separadinho. Eu trouxe a ideia de um lacinho, que esses lacinhos usados em elástico de cabelo, gente, muito simples de fazer, para enfeitar aí um cursor simples que vocês tenham, tá? Então, os cursores que já são mais rebuscados, você já tem eles, os enfeites. Mas é uma peça que você não precisa encher de cursor bonito. Você pode usar os cursores simples. E aí eu fiz 2 laçarotes, ó, bem bonitinhos. Esse laçarote aqui, eu já ensinei ele para fazer em suplá, em decoração de mesa. Eu já ensinei a fazer ele. E é muito fácil de fazer. Você vai fazer aí, ó, dobra o teu papel manilha no meio de novo, desenha a mão livre, aí, gente, desenho, né? Desenha a mão livre, vou dizer aqui mais ou menos, ficou 15 e na parte mais larga 5. Então, pega um pedaço de papel e corta 15 por 5 de largura, dobre ele ao meio, dobre ao meio novamente. E na parte que tá dobrada aqui, fica mais chanfradinho, vou espirrar. Desculpa, gente. E aí você vai cortar ele chanfradinho aqui e fazer uma barriguinha. Depois é costurar. Costurou, recorta. Quando você for recortar, você deixa aqui, ó, no meinho, uma linguetinha, tá? Pra fora. Quando você desvirar, não precisa fechar nem a máquina e nem com ponto invisível, nada. Joga ele pra dentro porque ele vai ficar exatamente onde tá o nó. Esse fechinho fecha, tá? E aí eu tenho, ó, laçarote. Isso aqui pode ser usado em presilha, pode ser usado... Ah, aliás, tive uma ideia agora, ó, de fazer uma presilha.
Pode ser usado em presilha, pode ser usado em rabicozinho, sabe? Elástico de cabelo, em várias coisas. Eu também vou dar de presente para vocês que estão aí comigo no Bazar Horizonte. Eu vou deixar de presente a modelagem dessa bolsa pela primeira vez, tá bom? Mas lá na modelagem que vocês vão receber, que eu vou deixar em PDF, vocês não tá ainda, eu aviso vocês quando tiver. Eu não sou expert em vetorização, não sei vetorizar, não tenho ninguém que faça essa vetorização para mim, mas eu vou deixar ele na mão, tá? Vocês vão receber aí a minha letrinha de professora mesmo, com algumas diquinhas, algumas curiosidades aqui ao longo dessa pecinha. Mas o que a gente vai falar basicamente então, eu tô montando aqui como é que eu estruturei, como é que eu fiz essa parte da bolsa, tá? Então, para vocês entenderem, ele vai estar para vocês aqui, ó, num quarto do molde, tá? É um quarto do molde. Então, ele tá aqui. E aí, vocês vão... Deixa eu colocar ele do jeito que vocês vão fazer. Espera aí. Espera aí só um minutinho. Ó, então vamos lá. Vocês vão receber, vocês vão ver esse molde assim, ó. Tá um quarto do molde. E aí vocês vão recortar e reproduzir. A minha dica, em vez de recortar, recorta aqui, cola ele no papel manilha, que aí você não perde as informações. Vai reproduzir ele, replicar lá pra baixo. E depois você vai espelhar ele. Quando você espelhar, teu molde vai ficar dessa forma. Isso fica perfeito para ser encaixado naquela medida que eu dei pra vocês, tá? Feito isso aqui, então ele tem uma série de informações. Ó, ele tem aqui, ó, a instrução como fica, a parte, se você quiser desenvolver a sua própria modelagem, então, a caixinha de leite de 2,5, o chanfro que a gente faz, que a gente já ensinou numa aula aqui online, a dobra do tecido, as medidas de referência, que é 17 de altura e 30 de largura, com tecidinho dobrado em 4, né? Então, dobrou 15, que é isso aqui, ó. Então, a gente pega um pedaço, 17 com 17 vai dar 34, então você pega um pedacinho, ó, de 35 por 30, mas 35 por 32, cortou aqui, dobrou o seu retângulo no meio, faz a modelagem aqui, quando você abrir, você tem 30 de largura por 34 de altura, tá legal? E também tem a instrução de como eu vou usar o forro eu já tô acrescendo aqui 1 centímetro já para fazer essa costura. Então, tem todas as informações do corpo e do forro da nossa peça. Depois eu tenho a medida do corpo principal, né? Da estrutura base da peça, né? Qual é essa peça, essa estrutura aqui? A gente tem, como eu falei para vocês, eu tenho aqui, ó, necessaire. Então, o molde da necessaire farmacinha. O tamanho dela, isso aqui nem é necessário ser colocado no papel manilha, mas eu coloquei para vocês, então, 40 de altura com 25 de largura, mas eu aproveitei e instruí aqui a aplicação do botão ímã, que é muito legal a gente ter isso para colocar na peça já. Então, desce 2 centímetros e 6 para dentro, dobrei, fiz uma medida, furei, pronto. Eu já tenho todas as medidas dos 4 botões que eu vou usar, né, da frente e verso. Aproveitei e deixei aqui a linguetinha para vocês, num cantinho que eu tinha lá, e todas as instruções que vocês precisarem. Quero saber se vocês gostaram dessa ideia e dessa modelagem, tá bom? Não sei se vocês gostaram, se vocês querem ou não, mas enfim, vou fazer e vou dar de presente, porque amanhã é meu aniversário, então resolvi presentear vocês com essa modelagem. Eu nunca faço, eu sempre ensino vocês a fazer, mas como amanhã é meu aniversário e hoje é véspera dele, eu resolvi dar esse presente para vocês. Então vocês vão achar lá no Instagram e também lá no perfil do Bazar Horizonte, você vai achar eles vão decidir, o presente é deles, tá? E aí eles vão decidir, claro que é para vocês, em decorrência do meu trabalho com eles, então eles vão decidir se eles vão colocar no blog, se eles vão colocar na página, se eles vão disponibilizar para vocês, de que forma eles vão. É o meu presente para eles, para vocês através deles, ok? Espero que vocês tenham gostado, esse carinho aí que eu tô fazendo.
Bom, o molde eu cortei um pouquinho maior e eu tô usando, gente, eu fiquei aqui no ateliê olhando as coisas e eu achei esse tecido aqui que era de coelhinho, que ele tava meio destinado para Páscoa. Mas eu achei tão fofo, porque se a gente usar na Páscoa, ele é muito específico. Mas eu acho que na necessaire ele vai ficar super bonitinho, super delicado, bem feminino e não vai ser algo de Páscoa, né? Eu achei muito legal, principalmente para quem gosta de animais e bichinhos, né? Bom, ele tem todas as partes da instrução. Peraí que eu derrubei o zíper. O cursor, na verdade. Então, ó, eu tô usando um cursorzinho bonitinho em uma das peças, né? Na peça maior eu tô usando um cursor bonitinho e nas outras aquele laçarote lá. Pra gente não ter que ficar colocando um monte de cursor legal. Fiz então o corpo e já marquei onde eu quero o meu botão, ó. Já transferi com a minha modelagem onde eu vou furar. Já coloquei etiqueta também. Então essa peça aqui já tá pronta. Ela não tem muito segredo, né? É aquilo que vocês viram lá. A gente vai para uma parte de confecção da parte interna, que essa é super importante a gente ter essa peça em mente, como é que ela fica, tá? Então vamos a partes de forro primeiro. Deixa eu ver se vocês estão falando algumas coisas. O pessoal do Bazar Horizonte falou que é graças aos tecidos da Círculo que a gente tem essas lives. Exatamente, né? Muito obrigado por estar aqui, pela Círculo e pela oportunidade aqui no Bazar Horizonte para estar com vocês também, tá bom? Bora lá que depois eu leio, gente. Gostaria novamente da dobradura do molde para marcar os botões. Gostaria. Você quer que eu mostre de novo? Ó. Eu marquei aqui, ó, 2 para baixo e 6 para dentro. Quando ele tá aqui bicudinho ainda, né? Então eu marco 6 para dentro, 2 para baixo e faço um coisa. Eu já furo, tá? Eu pego o alicate vazador, ó, e já vazo ele aqui, ó. Tá dando para ver, né? Eu já vazo, porque aí depois eu transfiro para modelagem, tá bom? Esse é o único ponto importante aqui pra gente fazer. Agora a gente vai, eu vou passar uma instrução pra vocês que é... Ai, gente, 48 anos chegou, deu uma dor aqui, ó. Ui. Acho que é o frio, né? Ferrujadinho aqui, assim, ó. Nossa Senhora. Nossa, deu uma dor aqui no cotovelo. Ó, a gente vai fazer essa peça e ela é muito... A gente precisa pensar nela... Porque a gente tá usando uma tela vôlei. Tela vôlei não tem lado, não tem direito nem avesso. Então, ok. Mas quando a gente vai para uma peça que tem lado, a gente precisa pensar. Então, sempre a gente vai colocar o zíper, ó, direito com direito, certo? Nesse caso, a gente vai colocar o zíper no avesso. Então, não é direito com avesso, é avesso com avesso. Avesso com avesso e para eu desvirar e ter a parte bonitinha, tá bom? Então, vamos lá. Como não tem lado, no caso da tela vôlei... Ai, tá doendo meu cotovelo. Como não tem lado, acho que eu dei um mau jeito. A gente não consegue perceber muito essa instrução agora. Mas ao longo, vocês vão ver que se você errar de um lado, você erra... Se você fizer o contrário, você erra o outro lado. Então, vamos lá, primeira coisa. Vou debruçar vocês aqui e vou colocar. Vou ter que trocar o cursor, porque eu não gosto desse cursor pra zíper, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar ele. A gente teria colocado, então, ele avesso com avesso. Uma leve tensionada no nosso... zíper, tá? E aí, cortei um debrunzinho, 5 centímetros de largura por 30, né, de comprimento. Cortei com 30 e 26, 27, só um pouquinho a mais, né? E vou colocar aqui. Como ele tá em debrun, eu não preciso prestar muita atenção. Mas aqui é o zíper. Se o lado bonito do zíper tá aqui, eu teria que ter o lado bonitinho também se fosse um pano reto. Mas dobradinho assim, a gente não precisa... muito se preocupar com essa informação. Então, beleza. Feito isso,
viro já do outro lado e vou fazer a mesma coisa para evitar ter problema. Então, vamos lá, ó. Vou repetir. Nós colocaríamos essa peça avesso com avesso. Faço a costura. Uma tensionada. E vou vir com o meu tecidinho. E aí eu coloco direito com direito, a parte bonitinha, olhando pro zíper. Vou trocar o pezinho de zíper rapidinho aqui. Eu gosto de um zíper bem bonitinho. Bem justinho. Eu queria aproveitar e falar uma coisa pra vocês. Peraí, ó. Vou colocar bem justinho aqui. Venho pra cá. Beleza. Agora vou vir com o vincador. Pode usar ferro também, né? Agora, ó, eu vou tombar isso aqui. Eu vou colocar pra cá e vou tombar. Então, eu vou tirar o meu zíper pra fora e vou fazer isso aqui. Pra que é isso, Giovana? Porque eu gosto que aqui atrás fique assim, acabadinho. Eu não gosto que a ponta do zíper apareça. É só por isso. Se você não se incomoda que a ponta aparece, você não precisa usar desse jeito. Mas eu gosto de deixar assim, que a pontinha não apareça, tá? E vou vir e vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui, ó. Prendendo esse meu debrunzinho aqui. Ele dá um charme, dá firmeza. Eu acho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Virei. Zíper pra fora. Meu tecidinho bem viradinho, tombadinho aqui. Bueno. Agora, a gente pode usar uma cianinha, uma rendinha, alguma coisa para decorar. Vou usar essas florzinhas aqui, ó. Essa renda de florzinha. Que eu achei tão fofo. Vou colocar aqui na minha peça. Ó, vou esconder ela aqui. E vou costurar. Tá aí, tá feito esse lado. E vamos pro outro lado fazer a mesma coisa, fazer um enfeite aqui.
Esses rendes, essas coisas que a gente encontra nos armarinhos de aviamento são fantásticas, né? Porque ela, uma coisinha aqui, uma decoraçãozinha ali, enfeita toda a sua peça, dá ela um charme todo especial, né? Eu gosto, tenho aprendido a admirar isso, porque eu confesso para vocês, eu acho que já deve ter falado para vocês, eu não era essa de fazer a decoração, sabe? E agora tenho feito, tem sido muito legal decorar e enfeitar, deixar lúdico, né? O seu trabalho, mais romântico, artesanal, né? Que é a proposta. Feito isso aqui, agora o que a gente precisa? A gente precisa achar o meio e prender ele na peça. Mas primeiro a gente vai então colocar... Ah, desculpa, gente. Vai colocar nada, peraí. Cadê? Aqui, achei. Agora a gente precisa colocar as abinhas, tá? As abinhas vão ser colocadas aqui. Eu cortei 5 centímetros pelo comprimento de 25, então, direito com direito. Eu não ponho tudo de uma vez não, tá, gente? Eu faço tudo separadinho. Eu coloco um lado, depois eu coloco o outro. Aí é direito com direito, agora esse aqui olha para esse. E agora, encosto aqui e faço a costura. Abro aqui. E abro aqui. Abri as duas, então elas são cortadas do mesmo tamanho, elas vão bater aqui, teoricamente, né? Elas vão bater. Faço uma costurinha aqui. Costurou os dois? Costurou, tá tudo certo. Agora eu venho e faço um pesponto. Aí, bem bonitinho e bem colocadinho. Agora a gente vai pro outro lado fazer a mesma coisa. Avesso com avesso e direito com direito, né? Essa proposta que eu falei desde o começo. Só a gente não errar essas marcações, a gente não sai do jogo. Agora, direito com direito. Faço uma costura bem na beiradinha primeiro, para todo mundo ficar ali. Já posicionado. Agora eu venho do lado da cremalheira. E faço uma costura.
abro. Se eu quiser ir no ferro, vai no ferro. Olha lá, errei. Viu? Errei, falei e errei. Não vou desmanchar, por causa que vai ficar do lado de dentro. Então, não vou desmanchar. Esse ponto. Feito. Agora, a gente vai pegar... eu já vou colocar os cursores, tá? Pra ficar mais fácil. O que a gente precisa pensar quando a gente coloca o cursor assim? Que um entra da direita para a esquerda e outro entra da esquerda para a direita. Eu poder ter uma peça de uso mais harmônico, né? Os dois lados que eu abri, então o zíper não fecha os dois pro mesmo lado, são lados opostos mesmo, fica mais certo. Então, esse lado fecha pra cá, então significa que esse vai entrar daqui pra cá. Ó. Ok? Então, um lado tá fechando aqui e outro tá fechando aqui. Tá. Então, eu vou olhar a minha bolsa primeiro. Vou colocar o meu forro. Ou já poderia ter colocado. Mas eu não quis quiltar tudo junto, porque eles tinham quilts diferentes, né? E depois eu vou vir e colocar essa peça aqui em cima. Mas antes de colocar ela, eu vou fazer, então, todo o anel aqui à volta. Eu vou colocar ela aqui. E vamos fazer a costura na volta toda. Se você não for fazer nenhum tipo de trabalho na peça, você pode quiltar toda ela junta já. Já preparando a peça e já fazendo um quilt. O forro junto com o corpo, né? E agora, tá prontinho aqui, eu vou cortar. Pode usar estampas diferentes. Eu queria falar para vocês que com um pedaço de 25 centímetros, então assim, acho que as lojas, eu não sei se como é que é lá no Bazar Horizonte, me fala aí, é mínimo de 50 centímetros, de 1 metro, ou a partir de 30, não sei, mas vamos supor que que eles vendam a partir de meio metro, tá? Tô supondo aí, nem sei. Com 25 centímetros, eu fiz, de uma estampa aqui, eu fiz toda a parte de dentro e fora. Então, eu coloquei a parte externa, a parte interna e a necessaire, com a mesma estampinha, né? Por isso que eu usei esse de coelhinho, eu usei a mesma. Então, se você comprar 50 centímetros de cada estampinha, você faz a necessaire todinho, ó. E aí, por que eu usei a mesma estampa, né? Porque como a gente vai colocar esse aqui, ó, e vai colocar remedinho aqui dentro mesmo, enfim, né? Nem vai aparecer. Agora, gente, o que a gente vai fazer, ó? A
gente vai posicionar essa peça bonitinha aqui. Posicionar a peça e fazer uma costura em toda a sua volta novamente. Então, tá aqui. Eu corto um tiquinho maior aqui, né? Essa peça que a gente corta aí, eu cortei, ela tinha 25, eu cortei 26 centímetros de largura, exatamente para me dar essa margem aqui de tortura, né? Eu vou colocar um clipe, um negócio aqui, ó. Isso aqui não vir pra cá. Ó, aí eu vou posicionar, colocar todo mundo ali, bem alinhadinho. E depois a gente vai fazer uma costura no centro. Pra que essa costura? Pra eu poder fechar esse bolso, né? Vou fazer uma costura aqui. Ele vai vazar do outro lado. Você poderia fazer essa costura somente na tela e no forro? Poderia. Mas eu achei que ia ficar meio frágil. Então, eu resolvi fazer uma costura no meio e ajuda aí a estabilizar tudo, ó. Coloquei, então, vazar um pouquinho de cada lado acaba sendo uma dica boa pra gente não ter uma medida, uma exatidão. Agora, como eu coloquei os penduricários aqui, ó, ele dá um pouquinho de volume, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora eu já vou pra cá, pra máquina, e vou fazer esse primeiro anel, tá? Depois eu vou trocar o pé, mas agora eu vou fazer só esse anel. Pra depois eu cortar tudo. Bom, agora eu venho e refilo tudo aqui. E aí, me conta aí, quem é a primeira vez que tá aí na aula? Está chegando agora, nunca tinha visto uma aula nossa? Me conta. Quem é já figurinha carimbada, que tá aqui sempre com a gente? Muito obrigada. E quem é a primeira vez, seja bem-vindo, espero que goste da aula. E se tá gostando, demonstra pra mim, manda aí um coração, uma curtida, um comentário. Pode escrever o que você quiser. Eu adoro ler os comentários depois. Eu sou daquelas que assisto minha aula todinha depois. O pessoal do Belo Horizonte acho que já tá até acostumado. Eu vou lá, assisto, respondo todas as perguntas. Eu gosto tanto de assistir que a gente aprende de novo, sabe? Aprende com os erros, aprende com as bobagens que a gente fala. Ai, 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 cada uma que eu faço. Afinal de contas, quem nunca, não é? Bom, coloquei eles aqui. Agora eu vou tirar os meus... Tá pronta aqui, tá? Agora eu vou fazer, a gente vai fazer uma costura aqui no centro.
E a gente vai fazer uma costura do lado de cá. Então, como eu tenho, eu uso bobina diferente de um lado pro outro, eu vou fazer a costura do lado de cá pra ficar mais bonito. E cadê a minha caneta Special? Espera aí. Já podia ter deixado marcado aqui. Ah, outra dica boa de molde que eu acabei de lembrar é quando a gente tá com o molde. Cadê ele? Aqui. Se a gente tá com o molde, ó, eu posso vir colocar ele aqui, ó. E já sei de antemão onde está o meio. Não é? Deixa eu ver aqui se tá dando certo. Agora eu vou dobrar essa. Encontrar esses dois ladinhos aqui. E aqui. Esse laçarote deu um volume. E aqui. Deu bastante volume na peça. Mas vai ficar legal. E agora, ó, venho e traço uma linha reta. Essa é uma caneta, chama caneta mágica, tá? Caneta mágica, é da Círculo. É uma caneta mágica. E ela apaga com calor. Então, ou com ferro de passar roupa, ou com aquecedor de, ou com secador de cabelo. Você liga ele. Deixa eu só me certificar de que isso aqui tá reto. Isso aí. Então, ficou no lugar. Venho aqui. Opa! Pronto. Fiz uma linha, ela, né, o mesmo zíper quase não aparece, e aí ela vai fazer a divisão, ela já faz uma divisão automática. Vamos guardar essa peça aqui. Vamos guardar nada, vamos colocar o nosso viés já nela. Vai ficar mais fácil, né? Não, o viés tem que ser depois. Esquece que eu tô falando. Vamos fazer a nossa necessária. Como diz um tio meu. Vamos colocar aqui, ó, direito com direito do meu zíper. Aí a necessaire, você vai cortar assim, ó. Você vai cortar a necessaire na modelagem. O corpo você vai colocar no molde que você vai criar e vai fazer. E o forro, você vai cortar ele em duas partes. Lembra que eu deixei 1 centímetro, ó, lembra não, né? Você vai ver no molde que eu deixei 1 centímetro. Eu risco esse 1 centímetro, que depois eu quero fazer uma costura aqui em cima pra ter a medida certinha da minha necessaire, sem ficar sobrando costura, sobrando pano lá dentro. Bem, agora eu viro do outro lado, que eu tô olhando a cremalheira, e faço uma costura bem rente à cremalheira. Feito isso, vou pro outro lado e vou fazer a mesma... Opa! Deixa eu fazer já o pesponto, depois eu destaco o zíper.
Agora, ó. Eu venho direito com direito. Faço uma costurinha bem na ponta. Venho com meu forrinho. Direito com direito. Viro. Ai, gente, tem que abrir de qualquer jeito, cabeção. Quero pespontar, né? Agora venho. Ok, bonitão. Agora a gente vai fechar. Como essa peça não tem... eu não fiz frente nela, não me importa muito onde que tá indo o zíper, né? A gente tem que estar atento a isso. Quando ele tem lado, ele tem frente, o zíper tem que estar fechando a nossa esquerda. Lembra dessa informação que eu já passei isso para vocês várias vezes. Essa é aquela hora que a gente sempre sofre, né? O que vocês pensam quando vocês estão colocando o zíper? Ai, ai, que engraçado. Pra mim não tá bom. Não tá bom, não quero desse jeito. Ficou um pouquinho, deixa eu ver. Não. Espera aí que eu chego lá. Eita, nós. Pode me dar uma mãozinha aqui, meu filho? Um dente pra cá só, que eu quero. Só que eu vou ter que colocar... Vou ter que tirar e colocar de novo, né? Eu, quando tô colocando os vídeos, fico pensando, o que será que as meninas estão pensando de mim? O que será que elas estão achando da aula? Eu fico assim, pensando essas coisas. Ó, agora eu consegui. Agora eu vou fechar essa necessaire. Presta atenção que a gente não vai fechar tudo, hein? A gente vai fechar somente as laterais. Vamos lá. Vou colocar lateral com lateral bem certinho aqui, ó. Lateral com lateral. E vou fazer uma costura. Agora eu vou trocar o pezinho por um pezinho de meio.
Cadê você, danado? Vou trocar por um pezinho de meio, que eu tô com o pezinho de zíper. Ele é muito fininho, eu não gosto. Então, enquanto eu troco aqui, vamos lembrar que o que eu ia falar pra vocês. A gente vai fechar só as laterais, a gente não vai fechar a caixinha, tá? A caixinha vai ter um jeito especial pra gente fechar e prender no tudo, já prender no forrinho. Então, ó, estiquei bem, por isso é importante a medida e colocar tudo bem, bem bonitinho, alinhadinho ali, né? Na hora de colocar o zíper, eu travo os dentes da boca. Nossa, Márcia, eu também, fica assim, ó. Nossa, só pra o zíper achar... só pra o zíper achar os dentes. Não, eu fico tensa, assim, eu fico assim. Nossa, eu também. Que engraçado, né? Recebo tudo igual. Recebo tudo igual. Ó, jogar todo mundo pra fora. Bora ler. Retrocesso. Opa, retrocesso. E vou encontrar aqui. Opa, esqueci de colocar uma coisa importante aqui. Espero que dê tempo ainda. Deixa eu ver. Tá fechando. Ai, que bom, é do outro lado. Vou colocar um puxador, ó. Uma alcinha, né? Já que eu tô aqui, vou colocar uma etiquetinha também nessa peça, uma etiquetinha interna. Vamos lá. Vou colocar todo mundo bem coladinho aqui. Ah, gente, eu fiz besteira. Peraí. Pronto, deu tempo. Encontra aqui e vai. Na hora de passar pelo zíper, puxa bem, toma cuidado. E aqui, gente, do fundinho, ó, a gente vai fechar o fundinho. Lembra que eu fiz uma marcação de 1 centímetro aqui, porque eu aumentei o molde e deixei um espaço para desvirar. Então, eu começo com retrocesso, não fecho a caixinha de leite. Retrocesso aqui, venho pro lado de cá. Beleza, fechei aqui, certo? E aqui, na verdade, já tava fechado. Se você quiser usar duas partes aqui e não fizer desse jeito, você vai fechar ali também. Só que lá você fecha todo. Agora eu vou... Peraí, deixa eu só tirar esse excesso de zíper aqui, ó, que não precisa dele aqui. Fazer um volume desnecessário. Não fecha a caixinha, é isso mesmo, tá bom? Desvira. Checa se todas as suas costurinhas estão certas e no lugar, estão a contento aí do que você precisa. Tá tudo bonitinho? Então tá bom. Então, pera aí. Eu já vou aproveitar e vou fechar o meu fundinho, né?
Ó. Aí eu vou tirar ele daqui. E vou fechar na máquina mesmo, esse fundinho. Aqui você pode fazer um ponto invisível, se você quiser. Uma parte interna da bolsa, né? Eu não sou tão perfeccionista nesse nível tão hard assim. Deixa eu ver se costurou, costurou. Agora vamos lá. A gente vai colocar todo mundo pra dentro, ó. E vou sair aqui. Então, o que eu preciso agora? Tirar o meu forro. Precisa? Não, não precisa. Você não precisa. Você poderia fechar o forro, mas o forro ficando preso aqui, ele fica muito melhor na necessaire, sabe? Eu acho. Então, você vai lá, encontra. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas fica mais bonito. Tudo que dá mais trabalho fica mais bonito, gente. É lei. Sabia? E agora você vai puxar o seu forrinho. Você tem que trazer ele pra cá, porque senão ele fica aberto lá, né? Então, você tem que trazer ele junto com a peça. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês, gente. É só jeitinho, tá? E aí, nós vamos fechar aqui, do lado de fora mesmo. Vou colocar o outro jeito, o outro lado, a mesma coisa. Encontro os dois. Boto todo mundo no meio. Tá frio, né, gente? Aí os dedos ficam duros. Vou fechar um lado, depois eu fecho outro. Ó. Eu fico aqui, ó. Vou olhar se tá todo mundo aqui pra fora. Ó, todo mundo aqui bonitinho pra fora. Bem no centro. E vou fazer uma costurinha. Opa, peraí, que vocês não vão ver. Deixa bem amassadinho mesmo, sabe? Faz um retrocesso, deixa bem amassadinho e reto. Você tem certeza que tá tudo bem alinhadinho ali. Agora vamos pro outro lado. Todo mundo aqui, deixa eu ver. E se não, vem mais pra cá. Vem, tio.
E deixo bem retinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem a marcação do meio aqui, né? A gente já sabe que tem aquela costurinha aqui. A gente vai... Agora eu preciso prestar atenção, peraí. Ah, nossa necessaire precisa estar assim. Venho com ela. Aí, o que eu faço, ó? A costura aqui encontra com aquela costura central que a gente fez, prendendo tudo aqui. Deixa eu virar aqui pra mim, senão fica difícil. E vou vir e fazer uma costura bem reforçadinha aqui também. Agora eu vou de novo, ó. Tudo amassadinho. Bem no meio. Ainda bem que tem dois lados, né? Vocês não viram um, agora vê o outro. Pronto. Agora, gente, o que é importante, tá? Na hora que vocês estão fazendo, se alguém for aí marinheiro de primeira viagem. Alguém aí nunca fez uma necessaire? É a primeira vez? Ai, eu fazendo um negócio super errado. Peguei um negócio super pontudo pra liberar o zíper. Toma sempre cuidado com isso, porque o normal é a gente pegar um negócio pontudo pra liberar o zíper e furar. Furar não, na verdade, a gente abre os dentes, separa os dentes, aí acabou com a tua peça. Então, melhor solução mesmo é o dedinho, tá? É o dedinho, é a melhor solução para que isso tudo fique bem alinhadinho. Ó. Ai, gente, que bonitinho que tá ficando isso aqui, né? Agora eu vou usar um viés, tá? Vou fechar pro lado de fora, então eu vou começar a colocar ele aqui na parte de dentro. Eu nunca fiz nada. Sou mais pro ramo das agulhas, tricô e crochê. Mas acho lindo seus trabalhos. Oh, Michele, obrigada. Obrigada. Eu admiro também o crochê e o tricô. Acho encantador, sabe? Eu só não tenho mão pra isso. Eu não consigo fazer. Eu até gostaria bastante de fazer em algumas horas vagas que a gente tem, ou aquela hora que a gente tá em casa. Que pra vocês não é hora vaga, né? Mas quando eu tô fora daqui, do meu ateliê, eu tô lá em casa, eu não tenho o que fazer lá. Às vezes se eu tô um dia de bobeira, ou umas horas de bobeira lá, eu gostaria de fazer um crochê. Essa peça, esse aqui que eu cortei, eu não cortei ele enviesado, eu cortei ele em debrum mesmo. Emendei, mas cortei em debrum, porque era uma peça reta, então eu cortei em debrum. Mas se você puder e quiser, corta ele enviesado, vai ficar muito melhor, tá? Como ele não tá enviesado, ele vai acabar fazendo pregas. Não tem jeito.
E se você comprar viés... aqueles que você compra pronto, sabe? Na casa de armarinho, você acha? Viés mesmo? É bem legal também. Que aí você pode usar sem mesmo ser feliz, que já tá certinho no viés. Bom. O que a gente faz agora? Ai, peraí. Sobreponho. Jogo os dois pra fora. Viés nada mais é do que exercício, tá, gente? De fazê-lo, até que ele vai ficar bonito. Eu ainda tô aprendendo e tenho muito a aprender ainda para fazer viés. Vou ficar uma preguinha. Bastante para aprender ainda para fazer viés. Agora, ó. A gente vai só virar isso tudo pra fora. Podemos usar os clips ou ir direto e fazer a costura de uma vez. E aí, me conta, o que vocês estão achando? Hein? Me conta aí. Vocês são da turma que gosta do viés ou que não gosta do viés? Tem a turma que gosta, tem a turma que não gosta. Eu aprendi a gostar. É muito legal. Ele dá um acabamento bem bonito nas nossas peças, sabe? Eu acho que vale a pena, sabe? Colocar o viés nas nossas peças. Ele dá uma beleza, um encantamento, né? Quem é a primeira vez que tá aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou te mostrar uma coisa. A gente tem muito desses clipes no ateliê e a gente não sabe nem pra que eles servem. A gente acha que é só clipar, né? Essa é uma nova nomenclatura que muitas usam. Vou clipar isso aqui. E o clipar a peça, isso aqui é uma ferramenta para auxiliar a aplicação de viés. Ah, que loucura! Não é para segurar a peça. Não é, não. É para fazer viés. E a gente foi adaptando, né? Se a costura é criativa, a gente adapta as ferramentas e fomos usando ela. Mas, na verdade, ela foi desenvolvida para aplicação de viés e de brum. Por isso que tem, normalmente a gente encontra em 3 tamanhos, o PMG. Depois, claro que veio da China, aí veio tudo sem medida, aí você vai achar o
O clipe de tudo quanto é jeito. Porque aí virou clipe mesmo, virou clipe de papel, tá? Vou mostrar aqui, ó. Esse é o médio, tá vendo, ó? Esse é o médio, o P e o meu G. Peraí que eu vou... O G. Ó. PMG. E para que ele serve? Para você fazer a vira do viés, porque isso aí é uma ferramenta para patchwork, né? E eu aprendi isso aí numa feira nos Estados Unidos. E um cara demonstrando e falando da ferramenta. E eu já gostava e vim encantada com aquilo. Claro que eu comprei lá, né? A primeira vez eu comprei. Bom, vamos lá. Para que serve? Quando a gente olha, ela tem medidas, tá vendo? Então eu coloco aqui, ó, eu coloco rente aqui. Quando eu viro, ele precisa estar rente aqui também, ó, no final do tecido. Se ele estiver rente aqui e rente aqui, e eu colocar na máquina lá e vir passando a minha agulha, quando eu bater aqui nos dentinhos, eu vou bater em cima e embaixo, no mesmo lugar, e o teu viés vai ficar bonito. Por isso ele tem PMG, porque é o viés pequenininho, e aí ele tem dois tipos de virada e de debrum, que é para técnicas de patchwork, porque ele tem aqueles 3 tamanhos específicos para técnica de patchwork. E aí? Sabia? Não sabia. É boa essa, né? Muitas vezes a gente não sabe nem para que serve a ferramenta. E é muito legal a gente aprender isso aí. E vou finalizar esse viés com vocês aqui, gente. Vocês querem que eu finalize ou não? Já passamos do horário aqui, né? Então, quando tá tudo bem alinhadinho e finalizado lá dentro, a gente não precisa com que esse viés esteja muito, essa costura seja muito reforçada. A gente pode colocar um ponto mais largo, tá? Nada impossível, um pouco difícil quando a gente vai fazer as partes mais grossas, mas tá muito bem costurado lá dentro, naqueles retrocessos todos que a gente deu, então ela não vai soltar, então o viés pode estar um pouquinho mais suave. E quem tem a técnica de aplicação dele na mão, quiser fazer esse viés na mão, também pode e fica bem elegante, né? Porque aí ele fica invisível. Essa costura fica invisível. Um lado a gente pregou. Aí, gente. Eu tenho ela, eu quero mais 5 minutos da atenção de vocês, quero colocar o botãozinho, posso ou não? Me dá aí um coração, se vocês toparem, eu faço. Vocês querem que eu aplique o botão? Enquanto eu espero vocês responderem, eu vou furando, aí depois faço, né?
Legal, né? Que eu já tenho a marcação lá, então eu já sei onde o meu botão vai ficar. A parte mais macia fica na parte superior. Macia não, a parte de menos pressão, né? Fica numa parte. E aí vou colocar... Eu tô usando um botão de duplo acabamento. Isso não impede você de usar o botão, aquele com as garrinhas. Você só vai levantar, você não pode furar tudo, tá? Você vai marcar e vai levantar aquele tecido que tá de 5 centímetros e ser colocado lá dentro. Desse jeito eu já prendo tudo. Espera. Que tem matriz especial para ela. Vocês aproveitem e olhem a minha bagunça ali, que eu tenho certeza que vocês estão olhando tudo a minha bagunça. Gente, parece que são 7 horas da noite já. 7 não, mas umas 6 parece. Ah, não peguei o outro. Peraí. Pensei, vou deixar tudo aqui pertinho, que aí as meninas acompanham a aplicação do botão. O botão de imã, ele não precisa de tanta força. É mais um jeitinho, tá, gente? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, se você dá-lhe força aqui, você acaba com o botão. Depois que a peça tá pronta, arrancar esse botão é uma das coisas mais difíceis que tem. Não difícil, mas chato, né? De tirar o botão. E agora vem aqui, ó, a calcinha que eu já deixei furadinha. Eu deixei o viés o passado. Aí 2 minutos eu acabo. Aqui. Aqui. %100% pronta na aula com 1h20. Claro, né, gente? Essas peças estavam cortadas, o quilt estava feito e eu faço uma parte de explicação para vocês, o que demora um pouquinho também. Mas aí, ó, tá? Fiz essa peça. Ela fica com um botãozinho bem resistente. Esses laçarotes conferem aí um charme, uma beleza nessa pecinha. Os aviamentos também. Então, vai lá, gente. Pinta e borda com a escolha dos seus aviamentos, com as suas escolhas, né? E aí, fiz aí, ó. 2 pecinhas bem legais para vocês se divertirem. Vou tirar um print depois. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui, por vocês estarem aqui, pelo carinho todo de vocês. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos vocês do Basta Horizonte. Obrigada, Círculo. Um beijo enorme para vocês. E até a próxima. Tchau. Fui.